A China está comprando nosso país. A insanidade de gênero da esquerda sendo imposta a nossas crianças é um ato de abuso infantil. Aqui está meu plano para parar a mutilação química, física e emocional de nossa juventude. Você vai ver agora de forma exclusiva aqui, 100% dublada, os planos e projetos que Trump propõe para essa nova liderança dos Estados Unidos. Desde reformas para restaurar a independência energética dos Estados Unidos, reformas para combater o radicalismo ideológico, políticas para fortalecer a segurança, a economia dos Estados Unidos e por aí vai. Mas antes, eu quero compartilhar uma coisa com vocês que, cara, é realmente impressionante. Olha só aqui, ó. Esse daqui sou eu em 2015. Esse canal aqui, CR Gameplay, você pode pesquisar no YouTube aí, é um canal que tem mais de 10 anos que eu criei com o sonho de viver de internet. Você pode verificar esse canal aqui. Obviamente esse vídeo já tá privado, como você tá vendo aqui, ó, privado. Um vídeo com 106 visualizações com o sonho de viver de internet. Nessa época, eu criava conteúdo pro YouTube sem saber de nada, não tinha método nenhum. Mas, ao longo desses 10 anos aqui, de 2014, que foi quando eu criei esse canal, até hoje, já se passaram mais de 10 anos, eu consegui criar o meu próprio método, consegui aprender vários métodos, como é que se faz pra viver de internet. E hoje, eu vivo 100% de internet. E hoje, eu vivo na casa que eu sempre sonhei, hoje, eu tenho um carro que eu sempre sonhei, hoje eu ajudo meus pais. E minha vida fez assim, ó, por conta da internet. Cara, fazendo um trabalho honesto, um trabalho de honra, um trabalho transparente, que edifica. E a gente agora, cara, eu falo a gente, eu e mais uma equipe aqui, ensina esse método. Por exemplo, o Paulo aqui, ó, que aplicou esse método, já conseguiu faturar, né, ele fala aqui, 2.154 dólares. Então, o segredo aqui é que dá pra você aproveitar a economia americana, assim como eu e muitos outros brasileiros, e ganhar em dólares. E o que você precisa fazer agora é mandar uma mensagem pro WhatsApp que tá aqui na descrição desse vídeo. Eu, em parceria com o meu amigo Thiago e mais uma equipe, tá pronta para te ensinar exatamente o método que eu uso e nós usamos, nós que trabalhamos com a internet, usamos para ganhar em dólares. Você não precisa falar inglês, você não precisa ser um gênio, você só precisa seguir o método direitinho. E se você clicar agora no link aqui da descrição e no link do comentário fixado, o meu amigo Daniel vai entrar em contato com você, você vai mandar mensagem no WhatsApp para ele vai entrar em contato com você direitinho e vai te orientar, você vai receber 3 videoaulas 100% gratuitas, você não tá correndo nenhum risco para você conhecer o método direitinho. Então, cara, assiste aí, é grátis as 3 videoaulas, assiste aí, dá uma olhada, porque você não vai se arrepender. Show? Falo com muita convicção, porque eu tenho certeza absoluta que o método funciona, que eu vivo ele hoje 100%. Dito isso, agora vamos pro vídeo. Bora! A China está comprando nosso país, enquanto democratas corruptos e políticos do tipo Rhino em Washington têm gastado trilhões de dólares com as bobagens do Green New Deal, guerras estrangeiras tolas e fornecendo benefícios luxuosos a imigrantes ilegais de todo o planeta, a China tem gastado trilhões de dólares para assumir as joias da coroa da economia dos Estados Unidos. E eles estão fazendo isso. A China está comprando nossa tecnologia. Eles estão comprando suprimentos de alimentos. Eles estão comprando nossas terras agrícolas. Eles estão comprando nossos minerais e recursos naturais. Eles estão comprando nossos portos e terminais de transporte. E com a ajuda de influenciadores corruptos como a família criminosa Biden, a China está até tentando comprar os pilares da indústria de energia porque, francamente, Biden e o grupo não se importam com energia real. Enquanto alguns estão focados nas compras da China perto de usinas de energia e bases militares, o fato é que devemos estar muito preocupados com toda a atividade comunista chinesa nos Estados Unidos. Como eu sempre disse, a segurança econômica é a segurança nacional. A China não permite que empresas americanas assumam sua infraestrutura crítica. Para proteger nosso país, precisamos implementar novas restrições agressivas à propriedade chinesa de qualquer infraestrutura vital nos Estados Unidos, incluindo energia, tecnologia, telecomunicações, terras agrícolas, recursos naturais, suprimentos médicos e outros ativos nacionais estratégicos. Devemos parar todas as futuras compras chinesas nessas indústrias essenciais e devemos iniciar o processo de forçar os chineses a vender quaisquer ativos atuais que coloquem nossa segurança nacional em risco.
Se não fizermos isso, os Estados Unidos serão propriedade da China, o que os deixaria muito felizes. Assim como fiz quando fui presidente antes, isso acontecerá novamente e nosso país será mais forte do que nunca. Precisamos de uma imprensa livre, precisamos de liberdade de expressão, precisamos de eleições justas e precisamos de fronteiras. O novo Congresso deve imediatamente realizar audiências para investigar o papel do FBI e de outras agências federais na censura de discursos legais. Os líderes do Congresso devem emitir intimações rapidamente para avançar nesse objetivo. As revelações também destacam por que minha proposta de acabar com a porta giratória entre o Estado profundo e há um Estado profundo de fato. Eu não era um crente, mas agora todos são crentes. E os tiranos da tecnologia é tão importante. Deve haver um período de espera de 7 anos, antes que qualquer funcionário dessas agências poderosas possa assumir um emprego em uma plataforma importante. Essa ridícula cruzada do Green New Deal está fazendo os preços dos carros dispararem, enquanto prepara o terreno para a destruição da produção automotiva americana. Essas políticas extremas de esquerda são um desastre para famílias e consumidores e nunca houve um preço tão alto antes. Esses preços exorbitantes são apesar do fato de que Biden está gastando bilhões e bilhões de dólares dos contribuintes subsidiando carros elétricos para pessoas ricas. É por isso que vou acabar com essas atrocidades do Green New Deal no primeiro dia. No meu primeiro mandato, lutei pelos trabalhadores da indústria automobilística como nunca antes, cancelando o TPP, que foi um desastre, e encerrando o pesadelo do NAFTA. O acordo comercial do NAFTA foi o pior acordo já negociado sobre comércio e a renegociação do acordo comercial da Coreia melhorou-o. Eu salvei a indústria automobilística americana e agora vou salvá-la novamente. Joe Biden acidentalmente admitiu que estamos enviando bombas de fragmentação para a Ucrânia porque os Estados Unidos estão ficando sem munição. Eu não sei como isso funciona, mas foi isso que ele disse. Então ele convocou forças de reserva para enviá-las à Europa, provando que estamos ficando sem tropas. E isso também é um fato. Temos muito poucas pessoas se inscrevendo para entrar em nossas forças armadas. Essas ações revelam quão perigosamente insana é a situação de Biden. E os belicistas demente nos levaram a isso. Eu havia reconstruído totalmente as Forças Armadas dos Estados Unidos e direcionado a América para uma posição global tão forte que a paz estava se espalhando por todo o mundo. Tínhamos paz através da força. 29 meses depois, os arsenais estão vazios. Os estoques estão escassos. O tesouro esgotado, as fileiras estão esvaziadas. Nosso país foi completamente humilhado. Sob essas circunstâncias, a noção de que consideraríamos admitir a Ucrânia na OTAN neste momento é completamente insana. O principal interesse da América na Europa Oriental é a paz e a estabilidade. Queremos que as pessoas parem de morrer. Esta guerra nunca deveria ter acontecido, mas já passou da hora de acabar com a morte e a destruição sem sentido. Os números são muito piores do que você está lendo ou ouvindo ou do que estão lhe dizendo. Muito mais pessoas estão morrendo do que você imagina, e certamente muito mais do que estão dispostos a dizer, mesmo enquanto trabalho para reconstruir a força militar e a dissuasão da América que Joe Biden desperdiçou tão tolosamente. Precisamos analisar com atenção a aquisição de defesa e nossa defesa. Dado todo o dinheiro que gastamos no Pentágono, é inaceitável que algum dia fiquemos sem munição ou que não consigamos produzir rapidamente as armas necessárias. Eu vou fornecer um financiamento recorde para as Forças Armadas, como fiz durante 4 grandes anos. Se você pensar no que conseguimos fazer, 4 grandes anos de reconstrução das Forças Armadas, e nós as reconstruímos maiores, melhores e mais fortes. E agora veja o que aconteceu. E não temos munição, como foi dito, de forma estúpida, pelo nosso presidente ao mundo, para que todos pudessem saber. Mas eu também vou insistir que consigamos mais para cada dólar gasto, porque estamos gastando dinheiro demais de forma tola e nossos preços estão muito altos.
Além disso, pedirei à Europa que nos reembolse pelo custo de reconstruir os estoques enviados à Ucrânia, o que eles deveriam estar fazendo agora. Mas Joe Biden é fraco demais e desrespeitado demais para sequer pedir. Também precisamos claramente abordar a embaraçosa situação de recrutamento nos EUA. As políticas progressistas de Joe Biden e as purgas políticas repeliram muitos patriotas. Eles não querem servir em nossas forças armadas. Eles não respeitam nosso presidente. Esse é um grande fator. Restaurarei a orgulhosa cultura e honra das tradições das Forças Armadas da América, e não haverá marxismo permitido, nem comunismo permitido, e nos livraremos dos fascistas. Por muitos anos, os custos de matrícula em faculdades e universidades têm explodido, e quero dizer, absolutamente explodido. Enquanto os acadêmicos estiveram obcecados em doutrinar a juventude americana, chegou a hora de recuperar nossas instituições educacionais, outrora grandiosas da esquerda radical. E faremos isso. Nossa arma secreta será o sistema de acreditação universitária. É chamado de acreditação por uma razão. Os acreditadores devem garantir que as escolas não estejam enganando os alunos e os contribuintes, mas eles falharam totalmente. Quando eu voltar à Casa Branca, demitirei os acreditadores da esquerda radical que permitiram que nossas faculdades fossem dominadas por marxistas, maníacos e lunáticos. Em seguida, aceitaremos candidaturas para novos acreditadores que imporão padrões reais às faculdades mais uma vez e de uma vez por todas. Esses padrões incluirão defender a tradição americana e a civilização ocidental, proteger a liberdade de expressão, eliminar cargos administrativos desnecessários que aumentam os custos de forma incrível, remover todos os burocratas de diversidade, equidade e inclusão marxistas, oferecer opções para graus acelerados e de baixo custo, fornecer serviços significativos de colocação profissional e carreira e implementar exames de entrada e saída de faculdades para provar que os alunos estão realmente aprendendo e obtendo o valor do seu dinheiro. Além disso, irei direcionar o Departamento de Justiça a processar casos federais de direitos civis contra escolas que continuem a praticar discriminação racial e escolas que persistirem em discriminação ilegal explícita sob a aparência de equidade, não apenas terão suas doações tributadas, mas através da reconciliação orçamentária, irei avançar uma medida para multá-las em até todo o valor de sua doação. Uma parte dos fundos apreendidos será então usada como restituição para as vítimas dessas políticas ilegais e injustas, políticas que prejudicaram nosso país gravemente. As faculdades receberam centenas de bilhões de dólares de contribuintes trabalhadores e agora vamos tirar essa insanidade anti-americana de nossas instituições. Fentanil, heroína, metanfetamina e outras drogas letais estão entrando pela nossa fronteira aberta, roubando centenas de milhares de vidas americanas lindas. E isso está acontecendo como nunca antes em nossa história. Crianças estão sendo deixadas sem pais, famílias estão sendo despedaçadas, comunidades estão sendo dizimadas. Nossos vizinhos e cidadãos estão tendo seus mundos inteiros destruídos como ninguém pensou que fosse possível. Nosso país está sendo envenenado de dentro para fora pelas drogas e por todos os outros crimes que estão ocorrendo. Os cartéis de drogas estão travando guerra contra a América e agora é hora da América travar guerra contra os cartéis. Nunca houve nada igual. Eles são grandes empresas. Eles são maiores do que algumas das nossas maiores empresas. As políticas de fronteira abertas de Biden são uma traição mortal à nossa nação. Será a política dos Estados Unidos derrubar os cartéis, assim como derrubamos o ISIS e o califado do ISIS, e assim como, ao contrário da situação em que estamos hoje, tínhamos uma fronteira muito, muito forte, a mais forte, de fato, na história do nosso país, e as drogas estavam em um nível baixo. Não teremos misericórdia com os cartéis. Todos os dias, os traficantes de drogas estão usando as águas da nossa região para enviar seus venenos letais para a América, matando tantas pessoas e arruinando famílias.
Além de restaurar uma forte segurança nas fronteiras, irei implantar todos os ativos militares necessários para impor o embargo naval total aos cartéis. Eu fiz isso antes e funcionou. Vamos garantir que as águas do hemisfério ocidental não sejam usadas para traficar drogas ilícitas para o nosso país. Além disso, ordenarei ao Departamento de Defesa que faça uso apropriado de forças especiais, guerra cibernética e outras ações abertas e encobertas para infligir o máximo de dano na infraestrutura da liderança dos cartéis e operações. Designarei os principais cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Cortaremos o acesso deles aos sistemas financeiros globais. Também trabalharei para forjar uma parceria sem precedentes com os governos vizinhos em nossa região, assim como fiz no México. E lembre-se, apenas no México, estima-se que 100 mil civis tenham sido tragicamente assassinados ou desaparecidos nas mãos desses cartéis. O governo mexicano, liderado por um homem muito bom, o presidente, está realmente se esforçando, mas não está dando certo. Esses cartéis são viciosos e violentos, e eles têm o México, por enquanto, paralisado. Bem, temos que ajudar o México, e temos que paralisar os cartéis. Ou teremos a plena cooperação de outros governos para parar essa ameaça, ou exporemos cada suborno, cada comissão, cada pagamento e cada parte da corrupção que está permitindo que os cartéis mantenham seu reinado brutal. E é de fato brutal. Finalmente, como já disse antes, pedirei ao Congresso que aprove uma legislação garantindo que traficantes de drogas e traficantes de pessoas recebam a pena de morte. Os cartéis de drogas e seus aliados na administração Biden têm o sangue de incontáveis milhões em suas mãos. Milhões e milhões de famílias e pessoas estão sendo destruídas. Temos que assumir o controle, temos que ser duros, temos que ser inteligentes, temos que ser justos. Mas se não fizermos algo imediatamente, nosso país estará perdido. Nossas cidades, outrora grandiosas, tornaram-se pesadelos inabitáveis e insalubres, entregues ao sem-teto, aos dependentes de drogas e aos violentos e perigosamente desequilibrados. Estamos fazendo muitos sofrerem pelos caprichos de poucos que estão doentes. E eles estão doentes. Os sem-teto não têm o direito de transformar cada parque e calçada em um lugar para se instalar e usar drogas. Os americanos não deveriam ter que passar por pilhas de agulhas e lixo enquanto caminham por uma rua em uma cidade bonita, ou pelo menos uma vez bonita, porque elas mudaram tanto nos últimos 10 anos. Nossa primeira consideração deve ser os direitos e a segurança dos cidadãos trabalhadores e que obedecem à lei, que fazem nossa sociedade funcionar. Usaremos ferramentas, alavancas e autoridades para tirar o sem-teto das nossas ruas. Queremos cuidar deles, mas eles precisam estar fora das nossas ruas. Não há nada de compassivo em deixar esses indivíduos viverem na sujeira e na miséria, em vez de lhes dar a ajuda que precisam. Precisamos de profissionais para ajudá-los, por uma pequena fração do que gastamos na Ucrânia. Poderíamos cuidar de todos os veteranos sem teto na América. Nossos veteranos estão sendo tratados horrivelmente. Com todo o dinheiro que economizaremos ao acabar com a migração em massa de pessoas não qualificadas, teremos um grande benefício. Para enfrentar essa crise no país, sob minha estratégia, trabalhando com os estados, proibiremos o acampamento urbano sempre que possível. Os violadores dessas proibições serão presos, mas terão a opção de aceitar tratamento e serviços se estiverem dispostos a se reabilitar. Muitos deles não querem isso, mas daremos a eles a opção. Em seguida, abriremos grandes parcelas de terra barata, traremos médicos, psiquiatras, assistentes sociais e especialistas em reabilitação de drogas e criaremos cidades de tendas onde os sem-teto poderão ser realocados e seus problemas identificados. Mas abriremos nossas cidades novamente, torná-las habitáveis e torná-las bonitas. Para aqueles que estão apenas temporariamente em dificuldades, trabalharemos para ajudá-los a reintegrar-se rapidamente a uma vida normal.
Para aqueles que têm dependências, abuso de substâncias e problemas comuns de saúde mental, nós os colocaremos em tratamento, e para aqueles que estão severamente doentes mentais e profundamente perturbados, nós os traremos de volta para instituições psiquiátricas onde pertencem, com o objetivo de reintegrá-los à sociedade assim que estiverem bem o suficiente para se manter. É uma tarefa difícil, o que está acontecendo nas ruas, o que está acontecendo com eles usando tantas drogas. Mas a verdade é que vamos tentar. Esta estratégia será muito melhor e também muito menos cara do que gastar enormes quantias do dinheiro dos contribuintes para abrigar os sem-teto em hotéis de luxo, sem abordar seus problemas subjacentes, e eles têm tantos desses problemas e necessidades subjacentes. É assim que eu vou acabar com o flagelo da falta de moradia. Tornar nossas cidades limpas, seguras e bonitas novamente. Nós faremos isso. Cortar regulamentações desnecessárias que matam empregos foi uma parte fundamental da minha agenda econômica. América primeiro, que construiu a maior economia da história do mundo. Enquanto trabalho para salvar rapidamente a América do desastre econômico de Joe Biden, e é isso que é, um dos grandes desastres econômicos de todos os tempos, restaurarei minha famosa ordem executiva bem-sucedida, que exige que, para cada nova regulamentação, 2 regulamentações antigas devem ser eliminadas. E pedirei ao Congresso que a torne permanente. Novamente implementaremos orçamento regulatório, estabelecendo um limite rígido sobre o custo das regulamentações nos EUA. Em vez de aumentar o tamanho e o escopo do governo federal, temos feito isso a cada ano. Nós o reduziremos com metas fortes de redução de custos para cada departamento federal. Além disso, exigiremos que todas as orientações regulatórias das agências sejam publicadas publicamente em um banco de dados central, ou então sejam consideradas nulas e sem efeito. E muitas delas, de fato, serão nulas e sem efeito. Isso efetivamente revogará uma montanha de regulamentações furtivas e ameaças que burocratas desonestos impuseram sem a devida supervisão, e eu assinarei uma lei para proibir os burocratas de tomarem qualquer ação de fiscalização com base apenas em orientações informais. Por exemplo, nunca mais será permitido que os burocratas intimidem e pressionem os bancos a sufocar suas indústrias financeiramente desplatformadas e politicamente desfavorecidas. Não vamos deixar isso acontecer. Em seguida, trarei as agências reguladoras independentes, como a FCC e a FTC, de volta à autoridade presidencial, como exige a Constituição. Essas agências não podem se tornar um quarto ramo do governo, emitindo regras e editos, sozinhas, e é isso que tem feito. Exigirei que eles submetam quaisquer regulamentos que estão considerando para a revisão da Casa Branca. Além disso, criaremos um marco regulatório federal ultra simplificado, especificamente para cidades da liberdade, permitindo que sejam verdadeiras fronteiras a invenção de novas indústrias, o renascimento da oportunidade econômica e uma vida segura e acessível. Finalmente, exigirei que todos os funcionários federais passem em um novo teste de serviço civil que demonstre a compreensão do nosso governo constitucional limitado. Isso incluirá o domínio dos direitos ao devido processo, proteção igual, liberdade de expressão, liberdade religiosa, federalismo, as proteções da Quarta Emenda, contra buscas e apreensões não razoáveis. Eu sei tudo sobre isso em Mar-a-Lago, e todos os outros limites constitucionais ao poder federal. Colocaremos os burocratas não eleitos de volta em seu lugar e atrair milhões de empregos e trilhões de dólares para nossas costas. Não há ameaça mais grave ao modo de vida americano do que a corrupção e a utilização do nosso sistema de justiça. E isso está acontecendo ao nosso redor. Se não conseguirmos restaurar a regra da lei justa e imparcial, não seremos um país livre. Como presidente, será minha missão pessoal restaurar as balanças da justiça na América. Queremos justiça e igualdade perante a lei, e para isso nomearei procuradores dos EUA, que serão o oposto polar dos promotores apoiados por Soros, e outros que estão sendo nomeados em todos os Estados Unidos, muito injusto para a nossa população,
muito injusto para nosso país. Eles serão os 100 guerreiros legais mais ferozes contra o crime e a corrupção comunista que este país já viu, à medida que reformulamos o Departamento de Justiça Federal e o FBI. Também faremos investigações abrangentes sobre direitos civis, sobre promotores locais marxistas. E é isso que temos. Eles são marxistas em muitos casos. Ao se recusar a acusar inúmeros crimes, os promotores apoiados por Soros parecem estar se envolvendo em aplicação seletiva da lei com base em discriminação racial ilegal em Chicago, São Francisco, Los Angeles e em todas as outras cidades onde esses maníacos assumiram o controle. Os escritórios dos promotores devem enfrentar intimações federais de seus funcionários, seus e-mails e seus registros para determinar se violaram flagrantemente a Lei Federal de Direitos Civis. Como parte desse esforço, deve haver uma investigação federal sobre o promotor apoiado por Soros em Austin, Texas, que acusou um veterano de assassinato por se defender contra uma ameaça de um membro fortemente armado de uma mob radical de esquerda. Eu também ordenarei ao Departamento de Justiça que estabeleça uma força-tarefa para proteger o direito à legítima defesa, que está sob ataque em todo o país. Além disso, teremos uma investigação completa sobre o uso de táticas de Estado policial por autoridades federais para prender conservadores e cristãos. Descobriremos quem ordenou isso e os responsabilizaremos totalmente. Há muito mais que devemos fazer. Precisamos confrontar essa lei radicalizada. Nas escolas, você dá uma olhada no que fizeram com nossas escolas, nossas lindas escolas. Precisamos reformar as associações de advogados de extrema esquerda e parar a purgação de advogados conservadores de grandes escritórios de advocacia. Farei o que for necessário para salvar nosso sistema jurídico, uma das maiores conquistas da civilização ocidental, dos bárbaros marxistas que buscam destruí-lo. E faremos isso. Nós o salvaremos. As gerações passadas de americanos perseguiram grandes sonhos e projetos ousados que antes pareciam absolutamente impossíveis. Eles avançaram por um continente não habitado e construíram novas cidades na fronteira selvagem. Eles transformaram a vida americana com um sistema de rodovias interestaduais. Magnífico era. E eles lançaram uma vasta rede de satélites em órbita ao redor da Terra. Mas hoje nosso país perdeu sua ousadia. Sob minha liderança, nós a recuperaremos de uma maneira muito grande. Aqui estão apenas algumas das maneiras de fazermos isso. Quase um terço da massa terrestre dos Estados Unidos é propriedade do governo federal, com apenas uma parte muito pequena. Dessa terra, apenas uma fração, 0,5%. Você acreditaria nisso? Devemos realizar um concurso para criar até 10 novas cidades e premiar as melhores propostas de desenvolvimento. Em outras palavras, realmente construiremos novas cidades em nosso país novamente. Essas cidades da liberdade reabrirão a fronteira, reacenderão a imaginação americana e darão a centenas de milhares de jovens e outras pessoas, todas famílias trabalhadoras, uma nova chance de ter uma casa própria e, de fato, o sonho americano. Outra grande oportunidade está no transporte. Dezenas de grandes empresas nos Estados Unidos e na China estão competindo para desenvolver veículos de decolagem e pouso verticais para famílias e indivíduos. Assim como os Estados Unidos lideraram a revolução automotiva no século passado, quero garantir que a América, e não a China, lidere esta revolução na mobilidade aérea. Essas inovações podem transformar o comércio, trazer uma enorme injeção de riqueza para a América rural e conectar famílias e nosso país de novas maneiras. Da mesma forma, através da nossa iniciativa nacional estratégica de manufatura, que será muito grande e muito bem sucedida, transformaremos comunidades esquecidas em centros de indústria, produzindo os bens que não importaremos mais da China,
Também teremos uma grande iniciativa para reduzir o custo de vida, com foco especial na redução do custo de um carro novo e na diminuição do custo para construir uma casa unifamiliar. E elas serão casas lindas, e eu pedirei ao Congresso que apoie bônus para bebês, aumentar a natalidade. Finalmente, desafiarei os governadores de todos os 50 estados a se juntarem a mim em uma grande campanha de modernização e embelezamento, eliminando edifícios feios, reformando nossos parques e espaços públicos, tornando cidades e vilas mais habitáveis, garantindo um ambiente limpo e construindo monumentos imponentes para nossos verdadeiros heróis americanos. Muito importante, eu também vou garantir que todos esses novos lugares sejam seguros. Amamos e valorizamos nossa polícia. Eles farão o trabalho da maneira que devem e construirei um futuro que une nosso país por meio de empolgação, oportunidade e sucesso. Joe Biden recentemente assinou uma ordem executiva muito sinistra que manda quase todos os departamentos e agências federais estabelecer uma equipe de aplicação de equidade marxista. Isso é algo novo para implementar uma tomada de controle woke de todo o governo federal. Cada instituição na América está sob ataque desse conceito marxista de equidade. Em vez de tratar todos igualmente, tomando decisões com base no mérito ou nas qualificações, equidade significa que os benefícios são concedidos e as políticas são aplicadas com base na cor da pele e na identidade sexual. Nós não achamos que isso seja uma boa ideia. É um termo abrangente usado pela esquerda radical para justificar cada um de seus programas malucos. A mudança climática agora é sobre combater o racismo ambiental. Eles acusam falsamente as forças de segurança de racismo para explicar por que eles devem acabar com a fiança em dinheiro em vez de desmantelar gangues sedentas de sangue que matam pessoas em nossas cidades. Eu revogarei esta ordem executiva, instruirei o Departamento de Justiça a deixar claro que qualquer discriminação desse tipo é completamente e totalmente ilegal, e a investigar a dominação e discriminação ilegais e abusos de direitos civis realizados pela administração Biden. Eu imediatamente demitirei todos os funcionários contratados para implementar essa política e eliminarei todos os escritórios e iniciativas conectados a ela. Não permitiremos que isso aconteça. Eu criarei uma equipe especial para revisar rapidamente cada ação tomada por agências federais sob a agenda de equidade de Biden, que precisará ser revertida. Eu também irei instar o Congresso a criar um fundo de restituição para americanos que foram injustamente discriminados por essas políticas de equidade. E eu restaurarei o Serviço Civil Federal baseado em mérito. Eu vou tirar esse extremismo da Casa Branca, do Exército, do Departamento de Justiça e do nosso governo. Nós não queremos isso em nosso país, os Estados Unidos da América. Sob as políticas destrutivas de Joe Biden, nossos déficits comerciais estão explodindo como nunca antes, matando empregos, fechando fábricas e destruindo o futuro econômico da América. No ano passado, perdemos 383 bilhões para a China e quase 1 trilhão. Em todo o mundo, o maior déficit comercial na história do nosso país, de longe, através dessas perdas insustentáveis, estamos entregando à China cada vez mais de nossos empregos, cada vez mais vitórias e prosperidade a longo prazo, em troca de bens de consumo baratos e descartáveis. Enviamos tolos centenas de bilhões de dólares para a China e a China usa esses dólares para comprar nossas propriedades, nossas fábricas e nossas indústrias geradoras de riqueza. E eles também usam todo esse dinheiro para fortalecer seu exército e estão fazendo isso rapidamente. Sob minha liderança, vamos acabar com seus gigantescos déficits comerciais que matam empregos, recuperar nossa independência e lançar um grande boom econômico através da minha Iniciativa Nacional Estratégica de Manufatura. Faremos isso novamente. Seremos maiores, melhores e mais fortes do que nunca.
Faremos ainda melhor desta vez. Joe Biden afirma apoiar a manufatura americana, mas na realidade ele está promovendo a mesma agenda globalista pró-China, que destruiu o coração industrial do nosso país. Isso nos destruiu. Biden e os globalistas apoiam o aumento de impostos sobre a produção americana, apoiam mais regulamentações severas que matam empregos americanos. Apoiam o aumento vertiginoso dos custos de energia doméstica. Apoiam enormes acordos multinacionais anti-americanos que enviam nossa riqueza e fábricas para o exterior. De forma muito simples, a agenda de Biden taxa a América para fortalecer a China. A China é a grande beneficiária. Não podemos deixar que isso aconteça. E apenas alguns anos atrás, isso não estava acontecendo. A China pagou aos Estados Unidos centenas de bilhões de dólares e nenhum outro presidente recebeu 10 centavos, legitimamente 10 centavos da China. Minha agenda irá taxar a China para fortalecer a América. O coração da minha visão é uma ampla reforma pró-americana de nossa política fiscal e comercial para mudar do sistema de Biden, que pune os produtores domésticos e recompensa os que terceirizam, para um sistema que recompensa a produção interna e taxa as empresas estrangeiras e aqueles que exportam empregos americanos. Eles serão recompensados e recompensados grandemente. E nosso país se beneficiará. Para alcançar esse objetivo, implementaremos um sistema de tarifas básicas universais para produtos estrangeiros. Além disso, tarifas mais altas aumentarão gradualmente, dependendo de quanto cada país estrangeiro desvaloriza sua moeda. Eles desvalorizam sua moeda para tirar vantagem dos Estados Unidos e subsidiam suas indústrias, ou de outra forma se envolver em fraudes e abusos comerciais. E eles fazem isso agora como nunca antes. E nós conseguimos parar isso em grande parte, e estava prestes a ser completamente interrompido em menos de um ano. À medida que as tarifas sobre os produtores estrangeiros aumentam, os impostos sobre os produtores americanos diminuirão e diminuirão de forma substancial, e isso significa muitos empregos estarão surgindo. Este sistema não apenas acabará com nossos enormes déficits comerciais, que são massivos atualmente, mas também trará de volta milhões de empregos americanos. Isso também trará trilhões e trilhões de dólares entrando no tesouro dos Estados Unidos de países estrangeiros, permitindo-nos investir esse dinheiro em trabalhadores americanos, famílias americanas e comunidades americanas. Este plano será o ponto central de uma nova iniciativa estratégica nacional de manufatura que se baseia no meu sucesso histórico em acabar com o NAFTA, que foi uma coisa tremenda, uma conquista tremenda. Ninguém achava que isso poderia ser feito. E fizemos o USMCA, México, Canadá, e foi uma coisa incrível. Mas também vamos acabar com outros acordos comerciais injustos e vamos terminá-los rapidamente. Além disso, como questão de segurança econômica e nacional, implementarei uma série ousada de reformas para eliminar completamente a dependência da China em todas as áreas críticas. Revogaremos o status de nação mais favorecida da China e adotaremos um plano de 4 anos para eliminar gradualmente todas as importações chinesas de bens essenciais, desde eletrônicos até aço e produtos farmacêuticos. Isso incluirá fortes proteções para garantir que a China não possa contornar as restrições, passando produtos por países intermediários, países que não fabricam um produto, mas de repente estão vendendo muitos produtos, vem diretamente da China, sai da China e vai direto para o nosso país. Também adotaremos novas regras para impedir os EUA de despejarem investimentos na China, impedir que a China compre a América, permitindo investimentos que atendem aos interesses dos EUA.
Não vamos permitir que coisas ruins aconteçam ao nosso país nunca mais. E eliminaremos contratos federais para qualquer empresa que terceirize para a China. O programa econômico pró-China de Biden coloca a América em último lugar e está destruindo nosso país. Minha agenda comercial de ponta revitalizará nossa economia ao colocar a América em primeiro lugar novamente. E a propósito, nos daremos muito bem com a China. E você sabe qual é a razão? Eles nos respeitarão novamente. Nós rapidamente nos tornaremos uma potência manufatureira como o mundo nunca viu antes. Estou muito orgulhoso de que, como presidente, emiti uma regra histórica proibindo Wall Street e empregadores de despejar seus 401(k), pensões e contas de aposentadoria em chamados investimentos ESG ou ambientais, sociais e de governança por razões políticas, estritamente por razões políticas. Essas pessoas são doentes. Essas fraudes financeiras woke são lixo da esquerda radical que nunca seriam financiadas por conta própria e certamente nunca seriam financiadas por seus próprios méritos. Todo o esquema ESG é projetado para desviar seu dinheiro de aposentadoria para os maníacos da esquerda radical. A regra que emitimos sob minha liderança foi a primeira proibição de ESG em qualquer lugar do mundo. E estou feliz que os republicanos no Congresso e em todo o país tenham despertado para essa ameaça e seguido meu exemplo. Infelizmente, Joe Biden desmantelou minha regra ESG e agora seu Departamento do Trabalho declarou que os gestores de fundos podem fazer política com as economias arduamente conquistadas de nossos idosos e é isso que estão fazendo. Assinarei uma ordem executiva e, com o apoio do Congresso, uma lei para manter a política longe das contas de aposentadoria da América para sempre. Eu exigirei que os fundos invistam seu dinheiro para ajudá-lo, não para ajudá-los, mas para ajudá-lo, não para ajudar os comunistas da esquerda radical, porque é exatamente isso que somos. Eu mais uma vez protegerei nossos idosos, assim como fiz antes, da esquerda woke. E a esquerda woke é uma má notícia. Eles destroem países. A Terceira Guerra Mundial nunca esteve tão próxima quanto agora. Precisamos limpar a casa de todos os belicistas, globalistas que colocam a América por último e o Estado profundo, o Pentágono, o Departamento de Estado e o Complexo Industrial de Segurança Nacional. Uma das razões pelas quais eu fui o único presidente em gerações que não começou uma guerra é que eu fui o único presidente que rejeitou os conselhos catastróficos de muitos dos generais de Washington, burocratas e os chamados diplomatas que só sabem como nos colocar em conflito, mas não sabem como nos tirar dele. Por décadas, tivemos as mesmas pessoas, como Victoria Nuland e muitos outros como ela, obcecadas em empurrar a Ucrânia em direção à OTAN, sem mencionar o apoio do Departamento de Estado a levantes na Ucrânia. Essas pessoas têm buscado a confrontação há muito tempo, assim como no caso do Iraque e em outras partes do mundo. E agora estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. E muitas pessoas não veem isso, mas eu vejo. E eu estive certo sobre muitas coisas. Todos dizem que Trump esteve certo sobre tudo. Nada disso desculpa de forma alguma a invasão ultrajante e horrível da Ucrânia, que nunca teria acontecido se eu fosse seu presidente. Nem mesmo uma pequena chance, mas isso significa que aqui na América precisamos nos livrar do establishment globalista corrupto que tem estragado todas as principais decisões de política externa por décadas. E isso inclui o presidente Biden, cujas próprias pessoas disseram que ele nunca tomou uma boa decisão quando se trata de olhar para outros países e guerras. Durante nossos 4 anos na Casa Branca, fizemos um progresso incrível em colocar o contingente que coloca a América por último de lado e trazendo o mundo para a paz. E agora vamos completar a missão. O Departamento de Estado, o Pentágono e o Estabelecimento de Segurança Nacional
Seremos um lugar muito diferente até o final da minha administração. Também vamos impedir os lobistas e os grandes contratantes de defesa de influenciar nossos altos oficiais militares e de segurança nacional em direção ao conflito, apenas para recompensá-los quando se aposentarem, com empregos lucrativos, recebendo milhões e milhões de dólares. Dê uma olhada nos doadores globalistas belicistas que apoiam nossos oponentes. Isso porque eles são candidatos à guerra. Eu sou o presidente que traz paz, e é a paz através da força. Havia uma razão pela qual não tivemos conflitos. Havia uma razão pela qual não entramos em guerras, porque outros países nos respeitavam. Eu construí completamente desde o início nossa força militar. É uma grande razão para isso. Eles não queriam brincar com os Estados Unidos. Ao final dos meus próximos 4 anos, os belicistas, fraudes e fracassos das altas esferas do nosso governo estarão todos fora. E teremos um novo grupo de oficiais competentes de segurança nacional que acreditam em defender os interesses vitais da América acima de tudo. Joe Biden e os democratas que defendem a desfinanciamento da polícia fizeram nossas cidades grandiosas em pântanos de crime. Nunca houve nada igual. Aqui está meu plano para restaurar a lei e a ordem em nossas cidades e em todo o nosso país, francamente. Primeiro, porque as forças policiais foram desmanteladas pela guerra dos democratas contra a polícia, eu assinarei um investimento recorde em contratação, retenção e treinamento para policiais em todo o país, tão importante. Este projeto de lei também aumentará as proteções de responsabilidade vitais para os oficiais, porque os democratas querem retirar essas proteções de nossa polícia, pois queremos que eles façam seu trabalho e queremos que eles façam seu trabalho corretamente. Você não pode retirar suas proteções se você vai fazer com que eles realizem seu trabalho corretamente. Em segundo lugar, para se qualificar para este novo financiamento, eu insistirei que os locais retornem a medidas de policiamento de bom senso comprovadas, como a abordagem e revista. Muito simples, você os para e os revista, aplicando rigorosamente as leis de armas existentes contra felões condenados, combatendo o uso aberto de drogas ilegais e cooperando com o ICE para tirar alienígenas criminosos das nossas ruas e expulsá-los do nosso país. Em terceiro lugar, iremos atrás dos promotores marxistas radicais que estão abolindo a fiança em dinheiro, se recusando a processar crimes e entregando nossas cidades a criminosos violentos. Eles se renderam como nunca antes. Eu irei direcionar o DOJ a abrir investigações de direitos civis nos escritórios de promotores radicais de esquerda, como os de Chicago, Los Angeles e São Francisco, para determinar se eles se envolveram ilegalmente em aplicação da lei baseada em raça. Eu também trabalharei com o Congresso para dar às vítimas de suas políticas marxistas o direito de processar funcionários locais por danos e sofrimentos que eles causaram. Se o seu pequeno negócio for saqueado porque o furto em lojas não é punido, se você for brutalmente atacado por um criminoso violento, solto sem fiança ou caução, então você terá direito a indenizações massivas. Quarto, eu ordenarei ao Departamento de Justiça, ou como algumas pessoas o chamam, o Departamento da Injustiça neste momento, e a Segurança Interna, que desmantelassem todas as gangues, grupos de rua e redes de drogas na América. Cada um deles será desmantelado. Já sabemos onde estão essas guerras territoriais e pontos de drogas. Sabemos quem são as pessoas. Vamos acusá-las e responsabilizar os culpados por todos os crimes possíveis. Também precisamos da pena de morte para traficantes de drogas. E eu incluo os traficantes de humanos, recebem a pena de morte. Em quinto lugar, nas cidades onde houve um colapso completo da lei e da ordem, onde os direitos fundamentais de nossos cidadãos estão sendo intoleravelmente violados. Não hesitarei em enviar ativos federais, incluindo a Guarda Nacional, até que a segurança seja restaurada. Sexto, vamos acabar com a tomada esquerdista da disciplina escolar e da justiça juvenil. Muitos desses sequestradores de carros e criminosos têm 13, 14, 15 anos.
Vou ordenar aos departamentos de Educação e Justiça que te reformulem os padrões federais sobre a disciplina de menores. Então, quando jovens problemáticos estiverem em apuros, nas ruas e agindo de forma descontrolada, nós vamos parar isso. As consequências são rápidas, certas e fortes, e eles saberão disso. Sétimo, eu protegerei o direito à autodefesa em todos os lugares onde estiver sob ataque, e eu assinarei a reciprocidade de porte oculto. Sua segunda emenda não termina na linha do Estado. Além disso, eu, claro, garantirei totalmente a segurança da fronteira. Aumentarei drasticamente a aplicação interna e travarei guerra contra os cartéis. Nunca tivemos uma fronteira tão segura como há apenas 2 anos. E agora nossa fronteira é a pior em qualquer lugar do mundo, e possivelmente de todos os tempos. Nunca houve um país que permitisse o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, onde milhões de pessoas estão atravessando nossas fronteiras. Eles vêm de instituições mentais, eles vêm das prisões. Todos estão sendo soltos para que possam entrar nos Estados Unidos. Eles estão envenenando o nosso país. É assim que trarei de volta a segurança pública para a América. Biden reverteu cada ação que tomei que alcançou a independência energética, e em breve estaríamos dominando a energia em todo o mundo. Ele cancelou o oleoduto Keystone XL. Ele reentrou no horrendo acordo climático de Paris, tão injusto para os Estados Unidos, bom para outros países, tão ruim para nós. Ele impôs enormes obstáculos à nova produção de petróleo, gás e carvão e muito mais. Na verdade, a cruzada anti-energia americana de Biden é um enorme aumento de impostos sobre tudo. Custos de energia mais altos aumentam o preço dos alimentos, matérias-primas, transporte, construção, manufatura e tudo mais. O país que agora mais se beneficia do radical Green New Deal de Joe Biden é a China. Altos preços de energia na América são um presente para a China, um fator importante que leva a nossa indústria pesada para o exterior. Se você quer ser uma nação de manufatura avançada, deve ser capaz de produzir energia de baixo custo. Você nunca será uma nação rica sem isso. E se você quiser desindustrializar os Estados Unidos, então buscaria aumentar o custo da energia aqui o máximo possível, assim como Joe Biden fez, talvez. Sem saber. Isso, eu não sei. É por isso que a agenda energética de Biden é a agenda energética da China. É por isso que a China assina todos os acordos climáticos globalistas estúpidos e depois os quebra imediatamente. Eles não cumprem seus acordos. Trarei de volta uma política energética pró-americana. Finalmente, como você sabe, a China pagou centenas de bilhões de dólares aos Estados Unidos quando eu era presidente. Nenhum outro presidente recebeu 10 centavos. Verifique, nem mesmo 10 centavos. Eu vou mobilizar uma equipe de advogados guerreiros para caçar toda a regulamentação desnecessária no registro federal que atrapalha a produção doméstica. E nós as removeremos dos livros. Nós sairemos novamente de Paris e emitiremos rapidamente aprovações para todos os projetos de infraestrutura energética dignos, com foco na máxima velocidade para reduzir os preços rapidamente. Então, prepare essas propostas agora, porque vamos colocar milhares de americanos para trabalhar, construindo as usinas, oleodutos, redes, portos, refinarias e terminais de carga do amanhã. Vamos ter energia muito barata. Este grande empreendimento também ajudará a restaurar a esperança e a aspiração dos jovens da América. Em vez de ser irracionalmente aterrorizado por previsões políticas de apocalipse climático, em vez de trabalhar por baixos salários ou em projetos de trabalho forçado de esquerda, eu tenho uma visão que dará aos jovens americanos a chance de encontrar um verdadeiro significado no trabalho. O retorno dos empregos americanos e do sonho americano será impulsionado pelo retorno da energia americana. Ninguém tem mais ouro líquido sob seus pés do que os Estados Unidos da América. E nós o usaremos. Lucramos com ele
e viveremos com ele. Raramente é mencionado que a China tem milhares de espiões trabalhando nos Estados Unidos em negócios, finanças, academia, tecnologia, mídia e provavelmente até mesmo no governo, muito tristemente. Como presidente, estabeleci uma iniciativa especial no Departamento de Justiça com a única missão de combater a espionagem chinesa nos Estados Unidos. Joe Biden encerrou esse programa imediatamente, sugerindo que era de alguma forma racista. De acordo com relatórios publicados, isso ocorreu logo após 160 membros do corpo docente da Universidade da Pensilvânia, onde estudei, a Wharton School of Finance, lar do agora infame Centro Biden, escreverem para Merrick Garland e exigirem que a iniciativa de espionagem chinesa fosse encerrada imediatamente. O Congresso precisa de investigar a fundo as operações financeiras da Universidade da Pensilvânia, seus doadores chineses, o Centro Biden e a família Biden, e descobrir o que está acontecendo. Como presidente, tomei a ação mais drástica de qualquer administração para restringir a capacidade da China de realizar espionagem nos Estados Unidos. Esses esforços serão ampliados de uma maneira muito grande. Em vez de caçar republicanos, um FBI e um Departamento de Justiça reformados estarão caçando espiões chineses. Nós criaremos novas parcerias com empresas e universidades para lhes dar as ferramentas para se protegerem de ameaças internas. Nós também imporemos quaisquer sanções de visto e restrições de viagem necessárias para cortar o acesso chinês a segredos americanos em conformidade com nossas exigências e com nossas leis. O FBI até admitiu recentemente que a China opera uma força policial secreta em solo americano. O que você acha disso? Impor o punho de ferro do Partido Comunista? Pense nisso, a regra do Partido Comunista sobre cidadãos chineses e os Estados Unidos. Apenas pense sobre isso. Nós vamos acabar com isso e vamos acabar com isso de forma contundente. A insanidade de gênero da esquerda sendo imposta a nossas crianças é um ato de abuso infantil. Aqui está meu plano para parar a mutilação química, física e emocional de nossa juventude. Revogarei as políticas cruéis de Joe Biden sobre o chamado cuidado afirmativo de gênero, um processo que inclui dar bloqueadores de puberdade às crianças, mutar sua aparência física e, por fim, realizar cirurgias em crianças menores. Vou assinar uma nova ordem executiva instruindo todas as agências federais a acessar todos os programas que promovem o conceito de transição de sexo e gênero em qualquer idade. Em seguida, pedirei ao Congresso que pare permanentemente o uso de dólares de impostos federais para promover ou pagar por esses procedimentos e que aprove uma lei proibindo a mutilação sexual infantil. Em todos os 50 estados, isso acontecerá muito rapidamente. Declararei que qualquer hospital ou prestador de serviços de saúde que participar da mutilação química ou física de jovens menores não atenderá mais aos padrões federais de saúde e segurança para Medicaid e Medicare e será imediatamente excluído do programa. Além disso, apoiarei a criação de um direito privado de ação para que as vítimas processem médicos que tenham realizado inaceitavelmente esses procedimentos em crianças menores. O Departamento de Justiça investigará as grandes farmacêuticas e as grandes redes hospitalares para determinar se elas encobriram deliberadamente efeitos colaterais horríveis de longo prazo das transições de sexo para enriquecer, às custas de pacientes vulneráveis, neste caso, muito vulneráveis. Também investigaremos se as grandes farmacêuticas ou outros comercializaram ilegalmente hormônios e bloqueadores da puberdade que de forma alguma são licenciados ou aprovados para esse uso. Meu Departamento de Educação informará os estados e distritos escolares que se qualquer professor ou funcionário da escola sugerir a uma criança que ela pode estar presa no corpo errado, enfrentará severas consequências, incluindo possíveis violações dos direitos civis por discriminação de sexo.
e a eliminação do financiamento federal. Como parte do nosso novo órgão de credenciamento para professores, promoveremos uma educação positiva sobre a família nuclear, os papéis de mães e pais e celebraremos, em vez de apagar as coisas que tornam homens e mulheres diferentes e únicos, pedirei ao Congresso que aprove um projeto de lei para os únicos gêneros reconhecidos, são masculino e feminino, e que são designados ao nascimento. O projeto de lei também deixará claro que o título 9 proíbe homens de participar de esportes femininos e protegeremos os direitos dos pais de não serem forçados a permitir que seu filho menor assuma um gênero que é novo e uma identidade sem o consentimento dos pais. A identidade não será nova e não será sem o consentimento dos pais. Nenhum país sério deveria dizer às suas crianças que nasceram com o gênero errado, um conceito que nunca foi ouvido em toda a história da humanidade. Ninguém nunca ouviu isso, o que está acontecendo hoje. Tudo isso começou quando a esquerda radical o inventou há apenas alguns anos. Sob minha liderança, essa loucura acabará. No governo de Joe Biden, houve um aumento catastrófico nas faltas de medicamentos essenciais. No ano passado, as novas faltas de medicamentos aumentaram em 30%, com 295 faltas ativas, apenas até o final de 2022. É uma bagunça. Atualmente, há uma escassez de pelo menos 14 medicamentos críticos contra o câncer nos Estados Unidos. Eles não os obtêm e a cada mês de atraso, o tratamento do câncer aumenta o risco de morte em pelo menos 10%. É impensável que isso possa estar acontecendo nos Estados Unidos da América em 2023. É realmente inacreditável. Estamos nos tornando um país de terceiro mundo muito rapidamente entre nossas fronteiras abertas e nossas eleições ruins. Estamos em um nível de terceiro mundo, mas ainda mais perigosamente, o maior produtor de medicamentos críticos dos quais dependemos nos Estados Unidos é um lugar chamado China. A China produz 95% de todo o ibuprofeno, 91% de hidrocortisona, 70% de todo o Tilenol e quase metade de toda a penicilina. Você consegue imaginar isso? Esta não é apenas uma crise de saúde pública, é uma crise de segurança nacional. Como parte do meu plano para obter total independência da China, implementaremos tarifas e restrições de importação para trazer de volta a produção de todos os medicamentos essenciais para os Estados Unidos da América, onde eles pertencem. Eu assinei uma ordem executiva para iniciar esse processo em 2020, mas Biden falhou vergonhosamente em dar continuidade. Ele quer que isso acabe. Ele quer cuidar da China. Esta é uma questão de tremenda urgência. Vidas americanas estão em jogo e isso será uma das minhas principais prioridades como presidente. Também criará inúmeras novas vagas de emprego americanas. Sob minha liderança, fizemos mais do que qualquer administração na história para combater o tráfico humano e acabar com a escravidão moderna. Em um dos meus primeiros atos no cargo, assinei uma ordem executiva visando organizações criminosas transnacionais que traficam e exploram pessoas inocentes. Assinei a Lei de Reautorização de Prevenção e Proteção de Vítimas de Tráfico, Frederick Douglass, autorizando 430 milhões para combater o tráfico sexual e de trabalho. Assinei uma legislação para reprimir países estrangeiros que não estão atendendo aos padrões para eliminar o tráfico, dos quais há muitos. Também assinei a Lei de Abolição do Tráfico Humano, que fortaleceu programas de apoio a sobreviventes e forneceu mais recursos para acabar com a escravidão moderna. Temos escravidão moderna, se você puder acreditar. Além disso, criei o primeiro cargo na Casa Branca, focado exclusivamente no combate ao tráfico humano. E talvez o mais importante, criamos a fronteira mais segura da história, causando um grande golpe aos cartéis e traficantes. Construímos centenas de milhas de muro, renovamos centenas de milhas de muro, nunca tivemos nada parecido. E então consegui que o México, sem custo, nos desse 28 mil soldados para nos proteger de pessoas que entram em nosso país ilegalmente. Nós vamos garantir totalmente a fronteira. Eu farei guerra aos cartéis, assim como destruí o califado do ISIS, 100% extinto, 100% destruído.
Eu usarei o título 42 para acabar com a crise do tráfico de crianças, retornando todas as crianças traficadas para suas famílias em seus países de origem, e eu irei instar o Congresso a garantir que qualquer um pego traficando crianças através de nossa fronteira receba a pena de morte. E isso inclui também as mulheres, porque as mulheres, como você sabe, são o número 1 no tráfico. As crianças são, na verdade, o número 2. Se não tivermos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É tão simples quanto isso. Se este direito mais fundamental for permitido a perecer, então o resto de nossos direitos e liberdades cairá. Assim como dominós, um por um, eles cairão. É por isso que hoje estou anunciando o meu plano para destruir o regime de censura de esquerda e recuperar o direito à liberdade de expressão para todos os americanos. E recuperar é uma palavra muito importante, neste caso porque eles atiraram. Nas últimas semanas, relatórios bombásticos confirmaram que um grupo sinistro de burocratas do Estado Profundo, tiranos do Vale do Silício, ativistas de esquerda e a depravação da mídia corporativa têm conspirado para manipular e silenciar o povo americano. Eles colaboraram para suprimir informações vitais sobre tudo, desde eleições até saúde pública. A censura, o cartel deve ser desmantelado e destruído, e isso deve acontecer imediatamente. E aqui está meu plano. Primeiro, dentro de algumas horas após minha posse, assinarei uma ordem executiva proibindo qualquer departamento ou agência federal de coludir com qualquer organização, empresa ou pessoa para censurar, limitar, categorizar ou impedir a fala legal dos cidadãos americanos. Em seguida, proibirei dinheiro federal para rotular fala doméstica como desinformação ou informação errada, e começarei o processo de identificar e demitir todos os burocratas federais que tenham se envolvido em censura doméstica, direta ou indiretamente, sejam do Departamento de Segurança Interna, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, do FBI, do DOJ, não importa quem sejam. Em segundo lugar, eu ordenarei ao Departamento de Justiça que investigue todas as partes envolvidas no novo regime de censura online, que é absolutamente destrutivo e terrível, e que processe agressivamente quaisquer e todos os crimes identificados. Isso inclui possíveis violações da Lei Federal de Direitos Civis, leis de financiamento de campanhas, Lei Federal de Eleições, leis de valores mobiliários e leis antitrust, a Lei Hatch e uma série de outras potenciais ofensas criminais, civis, regulatórias e constitucionais. Para ajudar nesses esforços, estou pedindo aos republicanos da Câmara que enviem imediatamente cartas de preservação, e precisamos fazer isso agora para a administração Biden, a campanha Biden e cada gigante da tecnologia do Vale do Silício, ordenando-lhes que não destruam evidências de censura. Terceiro, pedirei ao Congresso que envie um projeto de lei para minha mesa revisando a seção 230, para tirar grandes plataformas online do negócio de censura. As plataformas digitais qualificam-se para imunidade sob a seção 230 apenas se atenderem a altos padrões de neutralidade, transparência, justiça e não discriminação. Devemos exigir que essas plataformas aumentem seus esforços para remover conteúdo ilegal, como exploração infantil e promoção do terrorismo, enquanto restringem drasticamente seu poder de limitar arbitrariamente discursos legais. Quarto, precisamos desmantelar toda a indústria de censura tóxica que surgiu sob o falso pretexto de combater a chamada desinformação e má informação. O governo federal deve imediatamente parar de financiar todas as organizações sem fins lucrativos e programas acadêmicos que apoiam este projeto autoritário. Se alguma universidade dos EUA for descoberta envolvida em atividades de censura ou interferências eleitorais no passado, como sinalizar conteúdo de mídias sociais para remoção
ou blacklist, essas universidades devem perder dólares de pesquisa federal e apoio a empréstimos estudantis federais por um período de 5 anos e talvez mais. Devemos também promulgar novas leis que estabeleçam penalidades criminais claras para burocratas federais que se associam a entidades privadas para contornar a Constituição e privar os americanos de seus direitos da primeira, quarta e quinta emenda. Em outras palavras, privá-los de seu voto. E uma vez que você perde essas eleições, e uma vez que você perde suas fronteiras como nós temos, você não tem mais um país. Além disso, para enfrentar os problemas de grandes plataformas sendo infiltradas por legiões de ex-membros do governo e oficiais de inteligência, deve haver um período de espera de 7 anos antes que qualquer funcionário do FBI, CIA, NSA, DNI, DHS ou DOD possa aceitar um emprego em uma empresa que possua grandes quantidades de dados de usuários do ZEUA. Quinto, a hora finalmente chegou para o Congresso aprovar uma declaração de direitos digitais. Isso deve incluir o direito ao devido processo digital. Em outras palavras, os oficiais do governo devem precisar de uma ordem judicial para remover conteúdo online e não enviar solicitações de informações como o FBI estava enviando ao Twitter. Além disso, quando usuários de grandes plataformas online têm seu conteúdo ou contas removidos, limitados, banidos de forma oculta ou de outra forma restritos, não importa qual nome usem, eles devem ter o direito de ser informados de que isso está acontecendo, o direito a uma explicação específica do motivo e o direito a um apelo em tempo hábil. Além disso, todos os usuários com mais de 18 anos devem ter o direito de optar por não participar da moderação e curadoria de conteúdo completamente e receber um fluxo de informações não manipulado. Se assim o desejarem, a luta pela liberdade de expressão é uma questão de vitória ou morte para a América e para a sobrevivência da própria civilização ocidental. Todo esse sistema podre de censura e controle de informações será arrancado do sistema como um todo. Não haverá nada restante. Ao restaurar a liberdade de expressão, começaremos a recuperar nossa democracia e salvar nossa nação. Obrigado e que Deus abençoe a América